Ela saiu cedo para resolver algumas coisas, seria rápido. Mas quando ela voltou para casa um pouco depois, encontrou seu filho deitado no berço e ele estava gelado como gelo. Bem-vinda ao De Volta. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Então, a história que eu tenho para vocês hoje é mais uma da Austrália. Encontrei esse caso enquanto pesquisava sobre Darcy e Chloe, que acabei de analisar. O garotinho da história de hoje foi vítima de mais um namorado horrível. E o motivo pelo qual ele foi assassinado é um dos mais absurdos que já ouvi. Esta é a história de Silas Lighthead. Silas Lighthead nasceu em 8 de maio de 2012 em Victoria, Austrália, filho de sua mãe, Kate Lighthead. Ele também tinha 2 outros irmãos. No entanto, nenhum deles morava com Silas e sua mãe. Silas era um bebê feliz, calmo e curioso que gostava de explorar. No final de setembro de 2012, quando Silas tinha 4 meses, sua mãe, Katie, conheceu um homem chamado Paulo Tawong em um centro de reabilitação chamado Odyssey House, onde ambos eram residentes na época. Ambos estavam lá pelo mesmo motivo: heroína. Paulo, na verdade, começou a usar heroína quando tinha apenas 13 anos e aos 20 passou a usá-la por via intravenosa. De alguma forma, no entanto, ele conseguiu manter um histórico criminal limpo e trabalhou tanto na Optus quanto no banco ANZ como consultor de investimentos. Katia e Paulo se apaixonaram poucos dias após saírem do centro de reabilitação. Katia chamava Paulo de seu anjo. No início, o relacionamento deles ia muito bem. Os dois decidiram que queriam ficar longe das drogas de vez dessa vez, para que pudessem ter um futuro feliz juntos e para que Silas não crescesse em um ambiente cheio de drogas. Infelizmente, a nova sobriedade deles durou apenas alguns meses, e em fevereiro de 2013, eles voltaram a usar várias vezes todos os dias. Isso causou uma grande tensão no relacionamento deles. O casal não brigava apenas sobre quem ia comprar as drogas, mas Paul também culpava parcialmente sua recaída em Kate. Paul também já tinha gastado todas as suas economias e agora estava pedindo dinheiro emprestado aos pais para sustentar o vício deles. Ele tinha a impressão de que Kate provavelmente estava usando mais do que a parte dela das drogas. Agora, Kate e Silas viviam em um apartamento popular em Richmond. Kate e Paul não moravam juntos, mas Paul estava sempre na casa dela. Em um dia de semana normal, Kate deixava Silas em uma creche em Richmond por volta das 8h30 da manhã. Às 9h da manhã, ela voltava, passava o dia usando drogas, se tivesse, assistia televisão e buscava Silas por volta das 17h30 ou 18h. Não sei por que alguém precisaria de uma creche todos os dias da semana se está só em casa sem trabalhar, mas acho que isso não é da minha conta. Na manhã de 15 de maio de 2013, Silas acordou indisposto, então Kate optou por mantê-lo em casa e não levá-lo à creche. Silas sofria de gastroenterite. Mais tarde, Kate saiu para resolver algumas coisas. As tarefas eram comprar iogurte para Silas e um pouco de heroína para ela mesma, tão responsável. Paulo estava no apartamento, então ela pediu que ele ficasse em casa com Silas, que não estava bem e não queria sair. Paulo concordou, e Kate saiu avisando que voltaria logo. Antes de Kate chegar, Paulo percebeu que Silas parecia cansado e o colocou no berço para dormir. Quando Kate voltou para casa, ela preparou um pouco de heroína para os dois usarem. Algumas horas depois, quando Paulo e Kate acordaram após desmaiar devido à droga, Kate foi ver como Silas estava. Mas ele não respondeu, o que era estranho, pois normalmente, mesmo quando Kate só encostava na porta do quarto, ele já pulava da cama e começava a conversar. Mas dessa vez, quando ela abriu a porta, ele não se mexeu nem respondeu a ela. Kate foi até o berço de Silas e quando o pegou no colo, ele estava gelado como gelo. Ela saiu correndo do quarto, gritando para Paulo ligar para o 190. E depois de um pouco de hesitação, Paulo ligou para uma ambulância. Paramédicos do serviço de emergência chegaram ao apartamento de Kate às 16h40. Quando chegaram lá, encontraram Silas frio e sem respirar.
Infelizmente, não havia nada que pudessem fazer pelo garotinho, e ele foi declarado morto em 15 de maio de 2013. Quando a polícia chegou ao local, um dos policiais percebeu que Paulo estava arrumando uma bolsa e parecia estar sob efeito de drogas, pois estava sonolento e falava arrastado. Quando o policial foi falar com Paulo, ele contou sua versão do que havia acontecido com Silas naquele dia. Paulo disse ao policial que antes de colocar Silas na cama, ele o carregava para fora do banheiro quando se abaixou para pegar uma toalha do chão. Porém, ele tropeçou na toalha, deixou Silas cair e acredita que Silas bateu a cabeça no chão. Depois, Paulo mostrou ao policial como segurava Silas com um braço, se abaixou para pegar a toalha e perdeu o equilíbrio. A polícia também encontrou comprimidos de Unisson no apartamento que eles acreditavam ter sido usados por Paulo. O Unisson poderia ser usado como substituto da heroína. Paulo usou o Unisson porque não usava heroína desde o dia anterior e estava com muita vontade. Então ele tinha injetado o Unisson para aguentar até que Katia voltasse com as drogas. Sim, é injetado. Então Katia acreditava que seu menininho de 1 ano, Silas, tinha morrido de causas naturais. Ela disse que pensou em morte súbita infantil ou algo parecido, nunca suspeitou de crime. Mas a história que Paulo contou aos policiais sobre ter deixado Silas cair no banheiro, ele nunca disse uma palavra para Katia sobre isso. Logo, a versão de Paulo sobre o ocorrido com Silas será questionada. Quando a autópsia de Silas foi concluída, revelou que o garotinho tinha hematomas extensos por todo o corpo, uma laceração no fígado e 17 perfurações na sola dos pés, embora não se saiba que tipo de objeto causou essas perfurações. Catkins descobriu que o crânio de Silas tinha sido fraturado várias vezes e seu corpo mostrava sinais de fraturas antigas nos braços, pernas e costelas. Ele morreu devido a um traumatismo craniano por objeto contundente, e sua morte foi considerada homicídio. Então, de acordo com essa autópsia, Silas havia sido abusado antes do dia em que morreu. O que também me faz pensar se o motivo de ele estar doente e vomitando não era porque ele tinha algum tipo de virose, mas sim porque ele tinha uma lesão na cabeça. Quando a polícia falou com Paulo, ele manteve sua versão sobre ter escorregado na toalha e deixado Silas cair. Paulo disse que Silas tinha batido a cabeça no carpete ou no azulejo. Ele não tinha certeza. Ele também disse que talvez tivesse caído em cima dele quando o deixou cair. Ele é um bebê de 1 ano de idade. Acho que você lembraria se tivesse caído em cima dele ou não. Mas a questão era que o patologista forense que realizou a autópsia em Silas não acreditava que as fraturas no crânio dele tinham sido causadas apenas por uma simples queda. Ele disse que as fraturas na cabeça de Silas eram extensas, e o padrão das fraturas era grande demais para ter sido causado por uma queda simples, sem complicações e de baixa altura. E então Paul afirma que Silas ainda estava respirando quando ele o colocou no berço naquele dia. Paul disse que quando colocou Silas para dormir, ele estava enrolado no cobertor com os olhos abertos e respirando. A polícia, porém, acredita que Silas já estava morto antes de Paul colocá-lo para dormir. Paul explicou que os hematomas em Silas poderiam ter sido causados por um jogo que ele faz com ele. O jogo do avião, em que ele só o lançava para cima e pegava de volta. Claro, porque um jogo popular entre milhares de pessoas com seus bebês realmente causa hematomas extensos. Então Paulo foi preso, agora ele era o principal suspeito. A polícia disse a Katia que ela precisava ir à delegacia com eles, mas ela não sabia o motivo. Como eu disse, ela achava que Silas morrera de causas naturais. Então, depois que a polícia contou para ela que Paulo tinha admitido ter deixado Silas cair, ela disse que nunca imaginou, nem em 1 milhão de anos, que Paulo machucaria alguém, especialmente uma criança. Katia disse que achava Paulo paciente e bondoso. Ela também afirmou que não sabia que ele machucava Silas nas semanas antes de sua morte. Uma vizinha contou que semanas antes da morte de Silas, ouviu várias vezes um bebê gritando como se algo estivesse errado, mas não falou nada. Como Kate, que estava desempregada e em casa quase o dia todo, não sabia dos abusos que ocorriam. Então Paulo não mudava sua história de que o que aconteceu com Silas foi apenas um acidente. No entanto, quando estava preso após sua prisão, ele supostamente se gabou para 2 outros detentos de que havia deixado Silas cair de cabeça 5 vezes porque estava com raiva.
com raiva porque Katie estava demorando demais para conseguir heroína com o traficante. Ele também acreditava que Kate poderia estar dormindo com o traficante dela. Então ele decidiu descontar tudo no pobre Silas, de apenas 1 aninho. E o prisioneiro para quem Paulo contou isso disse que depois de contar essa história, Paulo pegou a roupa de cama da cela e usou para demonstrar como ele havia jogado Silas no chão. Isso é doentio. O caso iria a julgamento em setembro de 2014 e Paulo se declararia inocente do assassinato de Silas. Ele aceitou a responsabilidade moral pelo que aconteceu, dizendo que foi ele quem causou a morte de Silas. No entanto, não foi intencional e foi apenas um trágico acidente. E a equipe de defesa de Paulo, é claro, estava alegando que os 2 prisioneiros que se apresentaram para dizer que Paulo havia matado Silas eram apenas mentirosos. O cliente deles nunca quis machucar Silas e Paulo se importava muito com o menino. Kátia e Silas eram tudo para ele, segundo eles. A defesa de Paulo continuou dizendo que ele estava em abstinência de heroína e que simplesmente tomou uma má decisão ao achar que estava em condições de cuidar de Silas naquele dia. Eles disseram que foi claramente apenas um acidente, porque Paulo não tinha motivo para matar o garotinho. E independentemente de Silas estar muito doente naquele dia, a defesa afirmou que ele estava feliz e dócil quando estava com Paulo. Não é como se ele tivesse ficado bravo com Silas. A equipe de defesa dele também disse que ele amava Silas como se fosse seu próprio filho. Ele estava se sentindo péssimo e responsável pela morte de Silas. E era hora de deixá-lo ir para casa. Era isso que eles estavam tentando convencer o júri. A promotoria, porém, tinha outra teoria. Acreditava que Paulo estava irritado e com raiva por falta de drogas. Desde o dia anterior ele queria se vingar de Kátia. Paulo estava bravo com Kátia porque era ele quem estava pagando por toda a heroína, que custava cerca de $1.000 por semana. Ele também estava pegando dinheiro emprestado com a mãe dele. Ele suspeitava que Kátia estava usando mais do que a parte dela das drogas, e suspeitava que ela estava oferecendo favores sexuais ao traficante dela. Então Paulo, nesse curto espaço de tempo, cometeu um ataque severo e cruel contra o pequeno Silas. Ao contrário da defesa, a promotoria disse ao júri que, no dia em que Silas ficou com Paulo, ele estava carente e infeliz. Ele estava doente, o que significava que também não estava dormindo bem à noite. Ele era um bebê e tudo o que queria naquele dia era a mãe dele. Então a promotoria acreditava que por causa disso, Paulo ficou frustrado com Silas e foi assim que o ataque aconteceu. Além disso, a laceração no fígado de Silas, que foi descoberta durante a autópsia, provavelmente foi causada por golpes diretos no abdômen de Silas ou por um processo de esmagamento e compressão. Não foi acidental. Kate testemunhou brevemente durante o julgamento de Paulo e disse que nunca tinha feito sexo com seu traficante e que Paulo nunca a havia acusado, cara a cara, de ter dormido com ele. A juíza Emerton afirmou que Paulo causou intencionalmente forte impacto na cabeça de Silas, quebrando seu crânio em vários pedaços. Ela diria: "Concluo que você causou ferimentos na cabeça e também golpes ou socos no corpo de Silas." A imposição deliberada de ferimentos desse tipo é difícil de compreender. A juíza acreditava que a única explicação plausível para Paul machucar Silas deliberadamente era que ele queria expressar sua raiva e frustração com Kate. Paul havia recebido a responsabilidade de cuidar de Silas e quebrou essa confiança ao usar uma criança pequena, dependente e indefesa para descontar sua raiva na mãe dele. Durante o julgamento, a defesa de Paul mencionou que ele doava parte do que ganhava na prisão ao Hospital Infantil Real. E eles também apresentaram referências, detalhando a verdadeira habilidade de Paul com crianças e seu desejo de fazê-las felizes. Tudo bem. No fim, o júri apoiou a acusação. E Paul Ten Wong foi considerado culpado de assassinato em setembro de 2014. E, na verdade, ele recebeu uma sentença bem pesada em comparação com outras que já vimos na Austrália. Ele recebeu uma 25 anos e terá que cumprir pelo menos 20 deles antes de ser elegível para a liberdade condicional. Acredita-se que ele deve cumprir a maior parte do tempo sob custódia protetiva. E Paulo tentaria apelar do veredicto de sua condenação, alegando que o júri tomou uma decisão insegura ou insatisfatória.
Bem, qualquer pessoa que seja punida por um júri não vai achar que isso é insatisfatório. No entanto, o Tribunal de Apelação concordou que o júri havia acertado e negou o recurso dele. Silas Lighthead foi enterrado em 12 de julho de 2013 no Northern Memorial Park, em Glenroy, Victoria, Austrália. Moradores da comunidade e do complexo de apartamentos onde Kate e Silas viviam deixavam flores e bichos de pelúcia para o menino em frente ao apartamento deles. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Silas hoje. Uma das coisas que eu não entendo sobre isso é a vizinha que ouviu o bebê gritando por semanas e disse que achava que algo estava errado. Por que não fizeram nada? E como a mãe dele poderia não saber de nenhum abuso que estava acontecendo com ele antes do dia em que ele morreu? Ele tinha ossos quebrados. Como você pode não saber que seu filho de pouco mais de 1 ano tem ossos quebrados pelo corpo todo? É terrível, e Silas merecia estar em um ambiente familiar muito melhor do que aquele em que ele foi colocado. Se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, geralmente 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada por serem apoiadores do Mundo Cruel. A Dina, Ellie, Amy, Angela, Angie, Beatriz, Carrie, Catarina, Daniele D, Daniele H, Drew, Eric, Frank, Hannah Rama, Hannah, Cara, Lori, Linda B, Linda M, Marion, Mary, Melissa, Mel, MJ Kelly, Naoma, Power 30 e 1312. Ray, Shanna, Cheyenne, Stephanie, Susan, Suzanne, Tammy B e Tammy S. Vocês são demais! Agora tem ainda mais de um Mundo Cruel no Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Confira em patreon.com/Mundo Cruel ou pelo app do Patreon.